Olá, pessoal! Eu espero que tudo esteja bem com vocês. Nesta noite de encerramento de nosso colóquio, nós teremos um convidado muito especial. Ele foi um dos membros fundadores do Cult de Cultura lá nos idos de 2013, é doutor em teologia pela Faculdades Est, mestre em teologia e especialista em ensino religioso pela PUC do Rio Grande do Sul, e lá na Universidade La Salle foi professor do corpo permanente no programa de mestrado profissional em Memória Social e Bens Culturais, foi coordenador adjunto da linha de pesquisa Memória e Linguagens Culturais, coordenador dos cursos de Teologia e Pedagogia e da área de Educação e Cultura. Na Faculdade Dom Bosco foi coordenador da Pastoral Universitária e professor. No Instituto Humanitas da Unicinos foi pesquisador na área de teologia pública e se dedica à análise do campo simbólico e religioso e da hermenêutica teológica nas seguintes produções artístico-culturais: histórias em quadrinhos de super-heróis e suas adaptações para diferentes mídias, seriados de aventura, fantasia, terror e assemelhados e produções cinematográficas dos mesmos gêneros. Interessa-se também por cenas musicais underground, como o punk, o pós-punk britânico e o punk e new wave de Nova York. Pesquisa as expressões e linguagens da espiritualidade pampeana a partir da música regional gauchesca. É membro da Comissão Nacional da Área de Teologia do INEP, no ciclo ENAD 2018-2020, membro da Comissão de Educação e Cultura do Regional Sul 3 da CNBB, idealizador e organizador do Universos Paralelos, convenção de quadrinhos voltada à formação de professores, sediada na Universidade La Salle, que ocorreu entre 2015 e 2019. Confiram agora a palestra de Renato Ferreira Machado, que vai abordar o tema da jornada do herói ao caminho messiânico, uma chave de leitura cristã para a narrativa da superaventura. Deixem sua participação, seu oi no chat e no final da fala do Renato, cliquem no link disponibilizado na descrição do vídeo para acessar o debate ao vivo com o nosso palestrante, tá certo? Sem mais delongas, então, com vocês, Renato Machado. Olá, eu sou o professor Renato Ferreira Machado, estou aqui a convite do professor Yuri Reblin, meu querido amigo, para partilhar algumas questões e inquietações com vocês no que diz respeito ao campo que todos nós temos em comum, que é a pesquisa sobre quadrinhos, sobre arte sequencial e, de forma mais específica, na relação do quadrinho de super-heróis, da superaventura com a questão religiosa e a questão teológica, campo esse que o professor Yuri é uma das autoridades que eu conheço. O que eu quero partilhar com vocês é algo que eu venho percebendo há algum tempo e que eu tenho trazido um pouco como prática, como exercício na reflexão sobre cultura pop e na formação de professores, especialmente professores do ensino religioso ou professoras que atuem no campo da pastoral na escola. Também em alguns momentos junto à pastoral universitária. Minha reflexão tem sido sempre de forma ampla na questão de como é que nós dialogamos com as linguagens midiáticas num sentido pastoral ou numa hermenêutica religiosa, de que forma é que a gente percebe o religioso nessas linguagens, nessas produções de mídia, onde, claro, obviamente, se encontra a cultura pop, aquilo que nós designamos como cultura pop. De forma bem específica, aqui eu vou ser bastante sintético, o que tem me chamado a atenção já faz tempo e que eu tenho trabalhado como exercício de criação com esses professores e professoras em formação, é a questão do itinerário pelo qual a gente percebe a formação de uma identidade super-heróica. E do quanto que nesse itinerário a gente percebe ou não nessas produções alguns traços ou alguns vestígios do cristianismo. Para isso, eu quero tomar como ponto de partida a obra do Campbell. A gente tem aqui, por exemplo, o Herói de Mil Faces, onde ele vai propor a jornada do herói, que todos nós conhecemos bastante bem,
e que, por sua vez, essa jornada do herói se baseia na grande pesquisa que ele faz do monomito, ou seja, ao cruzar informações sobre narrativas mitológicas de diversas culturas, o Campbell vai chegar à conclusão de que existe uma narrativa na formação do herói mitológico que aparece, de certa forma, marcada nessas diversas culturas de forma muito semelhante, mesmo sem uma comunicação intencional dessas culturas a respeito, né, da formação desses mitos. Então a isso, né, ele vai chamando de monomito e vai ali traçar essa jornada do herói que é suficientemente conhecida por todos nós. Começa ali com o chamado aventura, a negação ao chamado, a travessia do portal e assim por diante. Não vou me deter muito aqui. Bom, Campbell ele tem essa pesquisa consagrada. Essa pesquisa inclusive se torna uma espécie de fórmula de roteiro muito utilizada no entretenimento, no cinema, nos seriados. Geralmente, quando nós temos uma história de origem que é contada, não apenas em adaptações de quadrinhos, de super-heróis, ou enfim, ou coisa parecida, mas filmes que vão mostrar como é que um personagem começa a sua caminhada, geralmente alguma coisa da jornada do herói nós vamos encontrar. Então, o Campbell está presente, ele é, de certa forma, uma estrutura narrativa que ele fornece, aliás, uma estrutura narrativa que é muito utilizada, que às vezes até se torna um lugar comum e em alguns pontos acaba até meio causando uma certa rejeição, às vezes dizendo, a gente já sabe o que esperar, né? Isso aqui já virou um clichê. O que eu quero trazer aqui, e eu não trago com nenhuma pretensão de dizer que estou descobrindo uma coisa nova, que vai... Não, nada disso, é apenas uma percepção, é uma provocação para a gente refletir. Muito bem, o Campbell ele se baseia em mitologias de diversas culturas, diversos povos diferentes. Obviamente que ele vai olhar muito também para a mitologia greco-romana, né? Quer dizer, essa mitologia que está bem no cerne do Ocidente e assim por diante. Ele também vai incluir algumas coisas, talvez, aqui do cristianismo, né? De leve. Mas aí eu quero ir para um outro ponto. Quando Campbell fala nas mitologias como algo que se encontra presente na formação da cultura de diversos povos, diversas sociedades, nós precisamos levar em conta que a mitologia é parte do universo religioso de um povo. A mitologia ela não está separada. Nenhuma civilização cria uma mitologia por entretenimento. As mitologias, os mitos vão aparecer dentro do processo de formação religiosa dos povos. E os mitos, eles não são algo do passado, não são algo que está presente em povos que ainda não avançaram para vencer suas mitologias, né? Isso aí é uma visão positivista e muito errada, na verdade, da questão da cultura. Mas, na verdade, a questão mitológica está todo dia em formação, né? Nós temos relações mitológicas com várias narrativas, com vários âmbitos da vida da gente. Muito bem, quando nós falamos, então, na questão mitológica como algo presente na vida de uma civilização, de um povo, dentro de um processo religioso, nós precisamos considerar historicamente que o Ocidente tem uma profunda relação, sofre uma profunda influência. Eu não vou discutir, nesse momento aqui não vai dar tempo para discutir sob que circunstâncias isso acontece, mas há uma relação profunda com o cristianismo, sim. Um cristianismo que encontra aqui com outras culturas, que em muitos aspectos vai se transmutar em sincretismos, enfim, sincretismos riquíssimos, mas sim, nós temos um ideário cristão para pensar a nossa cultura. Isso remonta a séculos e a séculos. E quando a gente leva em consideração esse dado histórico, e aqui é importante nós levarmos sim esse dado histórico em consideração, porque nós não podemos simplesmente imaginar que a gente pode pensar um mito de algum lugar e inserir numa cultura e dizer, a partir daqui... Não, isso vai sendo criado com o tempo. Nós vamos criando a mitologia de acordo com a nossa visão de mundo, com os processos educacionais que vão nos dando a visão de mundo. Quando a gente leva isso em consideração, então nós precisamos ir no Paul Tillich, que é o autor que eu mais estudei no meu doutorado. E o Paul Tillich ele tem, principalmente aqui nessa obra Teologia da Cultura, que é a obra clássica dele, que trata sobre a questão da correlação entre cultura e religião,
olhando principalmente para a correlação entre cristianismo e cultura. No fundo, é isso que o Tillich está falando. Onde está o cristianismo na cultura ocidental? Tillich vai, em determinado momento aqui, falar sobre a influência de fundo da concepção de ser humano e pecado nas artes visuais do Ocidente no século XX. Ele começa analisando o quadro da Guernica. Aqui ele vai dizer, a Guernica é o quadro, é a pintura mais protestante que já foi feita em toda a história, sem que o Pablo Picasso tivesse a intenção de fazer um quadro sobre o protestantismo. Por quê? Porque ali se encontra a condição humana tomada pelo mal e esperando salvação. Então, o Tillich vai dizer, isso é a concepção humana protestante, luterana, enfim, no sentido de que nós vivemos nessa situação ontológica e nós aspiramos salvação de algum lugar. E aí o Tillich vai desenvolver toda a sua teologia de correlação, dizendo, bom, essas questões todas se encontram, na verdade, no nosso cotidiano, e a gente vai desenvolvendo formas de enxergar a vida a partir disso, e considerando que a religião, a dimensão religiosa e a dimensão de profundidade da cultura, isso o Tillich também vai trabalhar, as expressões artísticas, que são expressões culturais, têm por dimensão de fundo a questão religiosa. Mas não é uma questão religiosa genérica, é também cristã. Não vai ser única e exclusivamente cristã, porque o cristianismo se espalha pelo mundo e vai tendo várias faces, várias interfaces. Mas há sim vestígios de cristianismo nas produções culturais. Pensando nisso, o Tillich não vai falar em história em quadrinhos, mas pode-se intuir algumas coisas na construção dos arquétipos que nós identificamos como super-heróis dentro do campo da superaventura. E daí a gente pode, talvez, arriscar, fazer quase que um paralelo com Campbell, com a jornada do herói do Campbell, com uma jornada cristã desse super-herói, com alguns elementos que são identificáveis no cristianismo e que se encontram, a partir de uma certa ótica interpretativa, se encontram também na superaventura. Eu não vou dizer aqui que os autores fazem isso com a intencionalidade de divulgar o cristianismo, de evangelizar. Não, não tem nada disso. Essas questões estão presentes lá no profundo das nossas construções culturais. Talvez, se a gente observar a construção narrativa de quadrinhos feitos de mangás e tal, feitos em outras culturas que não a ocidental, a gente vai perceber outras referências religiosas. O que talvez, às vezes, torne essa leitura um pouco estranha para nós, que não somos de lá. Se a gente não conhece o mínimo da cultura onde o quadrinho foi feito, esse quadrinho do Oriente foi feito, alguma coisa a gente vai ficar ali boiando, a gente não vai saber direito do que se trata, qual é a referência. Para nós aqui existem, então, referências que podem ser identificáveis por causa da grande presença do cristianismo. Eu quero trazer alguns exemplos agora. Algumas questões que parecem ser um itinerário de formação dessa persona, desse personagem super-herói, que podem estar guardando traços do cristianismo. Eu quero começar pela questão da origem. Quando a gente pega essa obra aqui, por exemplo, Batman, ano 1, e a gente vai revisitar a origem do Batman, acompanhando a chegada, a volta do Bruce Wayne a Gotham City, nós vamos encontrar um momento em que o personagem principal, ele, claro, todo mundo sabe o que aconteceu com ele quando criança, o assassinato dos pais, etc, etc, a perda de sentido para a vida. Então aqui a gente já tem um primeiro dado religioso, religião como busca de sentido, um sentido pleno para a vida. E nós vamos ver aqui, em algum determinado momento, que ele volta para Gotham City, disposto a combater o crime, mas ele se dá mal de primeira, ele acaba se ferindo e ele volta para sua mansão, pobre menino rico, Bruce Wayne, volta
ferido, né, com gravidade, pronto para morrer, etc, etc. Ele fala com a estátua, com o busto do seu pai que está à sua frente, né? Isso aí, ele está nesse diálogo aqui com o pai dele, né? Ele diz: como devo agir, pai? Como devo agir? O que devo usar para que eles tenham medo? E aí ele vai refletindo, né? Se é melhor ele voltar ou melhor ele morrer. Aí lá pelas anos diz assim: sim, pai, eu tenho tudo menos paciência, eu prefiro morrer a esperar mais uma hora. Já esperei 18 anos, aí tem um grande flashback, né, da morte dos pais, né, do Bruce Wayne. E daí a gente tem aquele momento catártico da entrada do morcego pela vidraça, quando o Bruce Wayne, diante dessa criatura da noite que entra pela vidraça, ele vai dizer, sem menor aviso ele surge, estilhaçando a janela do seu estúdio, agora meu. Já vi essa criatura antes em algum lugar, ela me aterrorizou quando era criança. Me aterrorizou. Sim, pai, eu me tornarei um morcego. O Tillich vai dizer que a linguagem da fé é o símbolo. A linguagem da fé é o símbolo. Quando se passa por uma experiência de fé, que é a experiência de abertura para um sentido último da vida, a partir de um vazio existencial, se sai dessa experiência com um símbolo. O que acontece com Bruce Wayne nessa narrativa aqui é exatamente uma experiência de fé. Ele sai desse vazio, um vazio tão grande que ele está à beira da morte e ele prefere morrer, com um símbolo. Então, uma primeira questão, talvez, na narrativa super-heróica seja essa. A narrativa super-heróica começa com uma experiência de fé do protagonista. Experiência de fé no sentido de descobrir um sentido último, ou de vislumbrar, de fazer experiência de um sentido último para a vida, que vai entrar agora num processo e de sair dessa experiência com um símbolo. Uma outra questão importante que a gente talvez possa identificar na narrativa super-herói que tenha traços do cristianismo é a formação de uma comunidade. Se a gente pega os X-Men, por exemplo, os X-Men são uma comunidade de perseguidos e todos eles se religam a partir dos preconceitos e problemas que enfrentam. E ao se religarem, eu estou usando a palavra religar, porque religar é um dos significados da palavra religião, eles formam uma comunidade heróica. Talvez algo muito semelhante ao que a gente veja com a formação de grupos religiosos. Quantos grupos religiosos, comunidades religiosas não se formaram a partir da perseguição, do preconceito e coisas parecidas? E aqui eu distinguiria dois tipos de grupos, de comunidades heróicas que se formam. Uma é a comunidade de super-heróis, como os X-Men, os Vingadores, a Liga da Justiça e assim por diante, sempre é diante de uma grande ameaça que eles não podem enfrentar sozinhos. A outra é uma comunidade em volta do herói. O próprio Batman, né? Ele vai ter o Alfred, vai ter o Comissário Gordon, depois vai ter ali o Robin, enfim, o Superman, vai ter a Lois Lane, ou seja, uma comunidade de seguidores. Novamente, e aqui tem uma questão bem importante, esse super-herói ele tem traços messiânicos, então ele também tem seguidores, ele também inspira pessoas. O símbolo que ele assume se torna para os outros um símbolo de possível salvação. Então isso traz novamente algo do cristianismo para a hermenêutica da superaventura. Uma outra questão que aparece de diferentes formas em algumas histórias é a dimensão do sacrifício. Por exemplo, a morte do Capitão América, aqui depois da Guerra Civil. Esse sacrifício do super-herói, que sempre é uma espécie de sacrifício vicário. Ele se sacrifica para que outros vivam. Ele se sacrifica em solidariedade a outros. Ele se sacrifica para que outros não morram. Então isso, de novo, é um traço messiânico do super-herói. É o traço daquele que, tendo todo o poder, se esvazia. Ele é a kenosis do herói. E a partir desse esvaziamento, a partir dessa morte, vamos dizer assim, desse sacrifício, ele também provoca ali o segmento dele, mesmo na sua ausência, a partir da adoção de símbolos, a partir de comunidades que vão se inspirar nele para continuar aquilo que ele começou e que, pelo que ele deu também a sua vida. E aí nós temos diversos exemplos que a gente pode recorrer.
E aí não vamos confundir a questão da ressurreição, conforme aparece no cristianismo, com aquilo que as editoras fazem com tudo que é super-herói que morre, que faz eles voltarem à vida logo, né? Depois de dar um susto no leitor, né? E enfim, daí quando ele volta, supostamente vai vender mais, né? Isso aí não vai ter nada a ver com ressurreição. Mas a gente vai encontrar em algumas histórias algo muito parecido, como por exemplo no Grandes Astros, Superman, né? Agora não vou me lembrar agora o nome dos autores, mas lá no final o Superman morre nessa história, todo mundo sabe disso. Lois Lane vai dizer, não, eu tenho certeza que ele está no sol, fazendo com que o sol continue a brilhar, com que a gente tenha vida. Isso sim, isso chega mais perto da ressurreição. Por último, a gente talvez possa também entender uma certa narrativa apocalíptica dentro da superaventura, por exemplo, a Crise nas Infinitas Terras, e aqui eu poderia sim mostrar o Reino do Amanhã, que tem uma narrativa quase que diretamente, quase não, é diretamente baseada no Apocalipse de São João, mas eu trago a Crise nas Infinitas Terras, que é anterior, é uns 10 anos anterior ao Reino do Amanhã, porque a Crise nas Infinitas Terras talvez seja aquilo que mais se aproxima conceitualmente do Apocalipse de São João. Se a gente for lembrar que o Apocalipse de São João começa com uma carta, com cartas enviadas às diferentes igrejas, às diferentes comunidades, dizendo que o fim delas está próximo, e pegar a Crise nas Infinitas Terras e ver todas as terras paralelas, os universos paralelos chegando ao fim, a ligação é muito óbvia. E Apocalipse, a narrativa apocalíptica bíblica, é uma narrativa de revelação. Ela revela qual vai ser o fim das coisas, e ao revelar qual vai ser o fim das coisas, revela o que as coisas realmente foram durante a sua existência. A Crise nas Infinitas Terras, por exemplo, ela vai trazer muito isso, ela vai trazer a revelação de muitas coisas, ela vai trazer muitas reviravoltas, vai mostrar quem realmente são aqueles personagens, até se chegar numa consumação, onde, nesse caso aqui, a consumação é que ao invés de muitas terras, vai existir apenas uma terra. Ou seja, naquele momento essa foi a Jerusalém celeste para descer, essa terra única onde todos os super-heróis viveriam e onde tudo teria um novo sentido. Reflexões. Eu não tenho isso como tese, é algo que eu tenho percebido na prática de formação de professores e que com certeza preciso pesquisar e aprofundar mais, encontrar as contradições nisso que eu estou falando, inclusive, e principalmente dialogar com meus pares, dialogar com vocês sobre essas questões, sobre essas inquietações, o quanto de cristianismo existe no quadrinho de super-herói. E quando eu coloco isso, e aí já vou concluindo, eu não coloco com uma intenção proselitista. Aliás, quem me conhece sabe que eu sou antiproselitista. Eu não apenas não acredito, mas rejeito completamente qualquer tipo de proselitismo. Como cristão, eu me coloco sempre no compromisso de servir e não de converter. É assim que eu vivo o cristianismo, é assim que eu creio que o cristianismo faça sentido, porque é assim que Cristo faz. O que eu coloco aqui é uma reflexão para nós compreendermos os desdobramentos da dimensão religiosa nas produções culturais. E principalmente para nós percebermos e construirmos cada vez mais o conceito de religião integrada à vida, religião integrada ao cotidiano, e não uma religião institucionalmente separada do resto, como nós aprendemos da modernidade. Então é necessário que a gente comece a perceber esses traços religiosos, para que a gente perceba também o quanto de religioso acontece no nosso cotidiano, e a gente às vezes não se dá conta. Agradeço muito esse espaço de reflexão e espero que a gente possa dialogar bastante sobre isso. Muito obrigado.